Redação Tropical. Bom, vamos lá, estamos de volta com o nosso Redação Tropical, agora a nossa entrevista do Redação nesta sexta-feira. Mairinha! Pois é, hoje nós estamos recebendo a Ana Bonfá, ela que é nutricionista, educadora física. O Ana, só um pouquinho pra cá. Isso, pra gente poder... Você tem que ficar nessa marcaçãozinha aí, ó. Exatamente aqui, isso aí. Aí o Valdeci vai providenciar pra ela aqui o negócio certinho. Bom, a Ana Bonfá, ela é educadora física, nutricionista, trabalha com emagrecimento, saúde da mulher. E é sobre isso que nós vamos falar. Nessa época do ano, as pessoas têm mais dificuldade, né, Ana? Sim, para fazer atividade física devido ao frio. E é uma época mais importante que a pessoa consegue até mesmo emagrecer nessa época, né? Sim, sim. Primeiro eu quero dar um bom dia para os ouvintes, para vocês, agradecer pelo convite. E é justamente isso que você falou, né? Essa época é uma época que a gente sente muito frio, a época de inverno, mas se a gente for analisar, e quem souber disso vai começar a fazer mais exercício hoje, porque essa época de frio, o corpo, para ele manter aquecido, né, funcionando, ele vai requerer automaticamente mais energia. E aí que entra o processo que a gente chama de termogênese, tá? Que é essa produção de calor. Então, se a pessoa está aí parada, pensando, ai, tá frio, sabe, Mayra? Eu vou ficar quietinha, não. É a época que a gente tem que fazer exercício mesmo, porque gasta-se mais calorias. Não é isso? E até mesmo o consumo dos alimentos nessa época é mais quente. Aí tem essa contrapartida, porque automaticamente gasta-se mais calorias, Mayra. Porém, o corpo, ele vai pedir as comidas mais quentinhas. E aí que mora o perigo. A gente tem que prestar bastante atenção, por quê? Porque ainda mais Minas, né? É uma vaca atolada aqui, é uma canjiquinha aqui, outra ali, né? É um caldo. Mas existem também caldos que são pouco calórico, né? E tem muitos nutrientes. Agora, a gente tem que dosar. Ana, eu posso comer de tudo? Claro, o negócio é a quantidade e como comer, né? Isso, a gente até teve recentemente com a Labila Vaz, né, que é nutricionista, a gente falou muito sobre isso. Sim. Né, dessa questão da alimentação. Mas aí vem o complemento, né, porque a gente fala da alimentação, automaticamente a gente entra na atividade física. Sim. E sobre os principais cuidados que devemos ter, porque, Ana, é aquela questão, o corpo ele necessita de esquentar, né? Então, Sim. o coração, ele fica mais... força mais, né? Vamos dizer assim. Força tudo, até para manter a temperatura, né? Porque tá muito frio. Exatamente. Quais são os cuidados para essa prática de atividade física no inverno? A gente tem que ter, assim, requerer alguns cuidados. Primeiro, né? Antes de você começar a exercitar, o ideal, até falando isso para toda a população, mas principalmente a mulher, né? A mulher, a gente sabe que a gente tem mais gordura, menos músculo que o homem, né? O nosso corpo. A mulher requer um cuidado, até por causa dessa fase de climatério e menopausa. Então, a gente, antes de começar qualquer atividade, o ideal é você fazer um check-up, tá? Para ver como que está a sua saúde. Né? Porque daí a gente, além do seu objetivo e que for detectado nessa avaliação, nessa consulta, a gente vai montar uma prescrição de exercício. Então, fazer exercício, fazer o check-up e também fazer exercício com orientação. Eu costumo falar que exercício é vida, mas exercício físico com orientação é vida, saúde, né, e segurança, para ter longevidade com dignidade. Outro cuidado que a gente tem também é que, como está frio, evitar ficar fazendo, né, ao ar livre à noite. Por quê? Você está ali para melhorar a sua saúde, aí você fica num tempo muito frio, aí fica o corpo quente, frio, você pode ter um choque térmico. Então, isso aí também tem que ter cuidado. Não sair para fazer atividade. Então, o ideal nessa época não é nem fazer ao ar livre. Procura, até porque você tem que ter orientação. Então, procura. Ou você faz em casa, porque está muito frio, a não ser que você faça de dia, mas às vezes as pessoas não têm tempo, né? Porque está muito frio cedinho e à noite já tem aquele sereno. Ó, essa época de inverno, 5 horas já está ficando escuro. E aí o ideal é você fazer, né? Procurar um lugar que você tenha orientação, um estúdio. Eu já vou indicar o Homeway. Ou então fazer em casa também com orientação de um profissional.
Porque às vezes você tem algum problema, ainda mais a mulher, né? Que ela já nós perdemos massa muscular a partir por volta dos 30. E a partir dos 35, você já começa a perder massa óssea, você já começa a ter, principalmente depois dos 40, queda hormonal. E isso vai impactando o quê? Para você ganhar gordura. Se perde massa magra, principalmente massa muscular, o que eu ganho automaticamente? Gordura. Então, e gordura não se mistura com nada, tá? Tudo que não é gordura é a nossa massa magra. Eu costumo falar que a musculação, o exercício de força, ele é o melhor para a mulher, principalmente na menopausa. Porque ele vai impactar, né? Vai aumentar sua massa muscular, vai impactar nos ossos. Então, a mulher, depois dos 40, ela é obrigada a fazer exercício de força. E às vezes vem aquela coisa, mas eu não gosto. Chega uma fase da vida, se a gente quer viver e viver melhor, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que precisa. É claro que se você puder conciliar aquilo que te dá prazer, que vai ao encontro com o seu objetivo, ótimo. Mas se não, né? Exatamente. E interessante isso que você falou. Eu, por exemplo, aí, né, por volta dos meus 30, eu fiquei muito tempo sedentária. Ainda estou, confesso, bem sedentária. E agora eu decidi uma prática de esporte aí, né, que é o beach tênis. Eu criei uma empolgação em fazer. E devido a essa questão de eu ficar muito parada, eu senti, o primeiro dia, né, que eu fui jogar, eu tô dolorida até hoje. Tem 2 dias já e eu tô dolorida porque meu corpo já não tá acostumado a fazer nenhum tipo de movimento. É só parado. E outra coisa, o beach tênis é uma atividade que aquilo ali você vai com prazer. Tem muito. O beach tênis é uma atividade que ele veio para ficar. Né? Então, você olhando assim, acha que é uma brincadeira, mas aquilo ali, ó, é areia, então força mais, automaticamente é bom, mas aí você precisa do cuidado, né? E tem muitos motivos para gostar, porque é desafiador, é empolgante, é o ar livre, é a questão de ser em turma, então isso tudo gera prazer, né? É um esporte muito bom. Mas tem a questão, até mesmo a parte de academia. Por quê? A pessoa que está parada, que está sedentária... É isso que eu ia falar. Aí você vai ficar toda dolorida. Porque até para você fazer o beach tênis, você tem que ter um preparo. Então, se você não tem, né, você vai ficar dolorida, vai deixar a desejar, vai cansar mais. Não, então, assim, a gente tem que procurar, chega uma fase da vida que a gente tem que procurar saber como é que está a nossa saúde. Com certeza. E a falta que isso faz, né, Ana? Porque a gente vê a necessidade que o corpo tem de estar sempre em exercício. A gente... Sim, Mayra, só para você ter noção, a gente tem um líquido que percorre as nossas articulações chamado líquido sinovial. À medida que a gente vai envelhecendo, ele que lubrifica as articulações, ele vai secando. E se você não faz nada, piora. Então, é por isso que tem muita artrose. Então, a pessoa tem que mexer o corpo. Exercício é literalmente vida. Não dá para ficar. Se você quer viver mais e melhor, faça exercício físico todos os dias, no mínimo 20 a 30 minutos. O corpo, ele tem que ter um gasto, né? Sim. O colégio americano, ele preconiza que uma pessoa, em média, que pesa 70 quilos, para ela que quer emagrecer, ela tem que ter um gasto de 300 quilocalorias. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que para você não ser sedentário, você tem que ter um gasto de 150 minutos semanais. Ou seja, quem quer emagrecer tem que gastar o dobro disso. Tem que ter um gasto diário. Na verdade, exercício, ele entra potencializando o processo do emagrecimento. Mas, se você quer secar a barriga aí, principalmente depois dos 40, você tem a queda dos hormônios, vai o quê? Acumulando gordura. E para onde que vai essa gordura? No abdômen. Né? Você vai aumentando o peso na balança. Se alguém estiver ouvindo aqui e se identificar, isso é natural, é o processo de envelhecimento. Agora, tem como reverter isso? Tem. Mas você precisa de ter gasto e de déficit calórico. É a alimentação, é o chepe-chepe, né? Isso é verdade. Ô, Ana, e a gente sabe que tem as pessoas que sofrem com dores articulares, artrite, artrose, nessa época aperta bastante, né? E não só pessoas mais velhas, mas pessoas novas também que sofrem com esse tipo de problema. Quais são os cuidados, né? Porque como a dor, ela aumenta mais na época do frio, a pessoa se adaptar a uma atividade física, assim, de forma que isso não, né, danifique
Ó, isso é muito sério, porque essa época o corpo, ele pede para ficar mais parado, e aí a pessoa que já tem uma predisposição, aí que ela tem que mexer. Então, existem exercícios também que ajudam a circular melhor essa lubrificação. Então, ela tem que fazer uma mobilidade, um alongamento, porque senão, quanto mais parado, é claro, né, Mayra, que a gente tem que ver como é que está a questão hormonal. E mesmo a pessoa, porque tiver deficiência de minerais e vitaminas, essa dor vai o quê? Potencializar. Exatamente. Então, a pessoa precisa, além de ver como estão as vitaminas, essa questão de suplementação, principalmente vitamina D, tá? Vitamina D, B12, ferritina, a pessoa tem que se exercitar. Então, existem, por exemplo, as minhas pacientes e alunas mesmo, que fazem parte do projeto, da consultoria, elas têm um material apropriado para isso, justamente para fazer antes, para melhorar essa mobilidade das articulações e também fazer com que ajudar na lubrificação desse líquido. Você citou a respeito de mulheres que entram aí no período da menopausa, tem um climatério. Isso pode ser um pouco confundido. Você pode explicar pra gente os sintomas de cada um? Ah, sim. Na verdade, é bom destacar que muita gente não sabe, às vezes, o que é menopausa. A menopausa é um período que marca a fase, né, que a mulher deixa a fase não reprodutiva da mulher. Então, se a mulher ficar 12 meses consecutivos sem menstruar, ela está na menopausa, ela fez menopausa. Agora, muitos anos antes, a mulher começa a sentir vários sintomas que muitas das vezes ela acha que é uma outra doença, que é uma artrose, que é outras coisas, e é essa carência, essa fase, são sintomas da menopausa batendo na porta, tá? Eu tenho paciente de 38 anos que está na menopausa, isso chama menopausa precoce. Quando a mulher, ela começa a ter falha na menstruação, antes dos 40, isso é menopausa precoce, tá? Porque a menopausa, ela acontece geralmente, cada mulher é única, de 45 aos 55. Mas devido ao estresse, à alimentação, né? Que a gente sabe que tem muitos aditivos químicos, o sedentarismo e o estresse, isso tem culminado para cada vez antecipar mais. É claro que isso depende de quando ela menstruou, mas o estresse, ele atrapalha toda essa questão metabólica, do metabolismo em geral, né? E por isso atrapalha esse processo de emagrecimento? Sim, porque quando a mulher também, ao contrário, e eu sou prova viva disso, quando a mulher ela melhora a questão da alimentação, faz exercício, suplementa, gerencia o estresse, hidrata mais, dorme melhor, ela reverte esse quadro, tá? Ela reverte ficando melhor, ficando mais gatona, mais saudável, mais energizada, sumindo as dores, né? Então, por exemplo, eu ainda não estou na menopausa e nem sintomas, né? Mas tem muitas mulheres que começam a sofrer muitos anos antes. E tem como estabilizar e até reverter muitos sintomas. Agora, precisa do profissional, né? Do profissional correto para ajudar, para estender a mão. Porque é uma fase que a mulher ela fica muito vulnerável, a mulher fica carente, a mulher fica querendo ficar quieta, ela está acostumada a cuidar de tudo e de todos e sempre se colocando em último plano. Mas nessa fase da vida, a mulher tem que ser prioridade. Você que é especialista em emagrecimento na menopausa, Ana, existe algum tipo de alimento que deve ser evitado, né? Ou priorizado para quem está entrando na menopausa? Nossa, demais. A primeira coisa é você diminuir o açúcar e o sal e evitar alimentos processados e principalmente ultraprocessados. Então, a gente fala que nós estamos vivendo uma era que a gente tem que desembrulhar menos e descascar mais. Sempre, sabe? Tudo que é in natura é melhor para a saúde, né? E isso vai o quê? Tem alimentos, só para você ter noção, que eles estimulam a produção naturalmente dos hormônios. Então, eu preciso fazer reposição hormonal? Não sou contra. Mas antes disso, a gente tem que arrumar a casa. Arrumar a casa é o seu corpo. O nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada. E a melhor forma de demonstrar amor e carinho é cuidando, né? Sabe o que eu ouvi esses dias? Ela é até médica e ela falou pra mim, Mayra, ela tava me contando esse processo da menopausa. Ela falou que era muito magrinha mesmo. E ela engordou 15 quilos.
quando ela entrou na menopausa. Ela simplesmente assim, notou o corpo dela aumentou muito. E geralmente vai a gordura principalmente pro abdômen. Exato. Isso é muito sério. A gordura acumulada nos órgãos é a porta de entrada para outras doenças. E o mais importante, Mayra, essa gordura não sai com lipo e muito menos com plástica. Ela só sai com mudança de hábito. Uhum. E tem que ser, emagrecer na menopausa ou então após os 40, não é de quando a gente tinha 20 anos, não. Que qualquer coisa que você fazia, isso você conseguia. Sabe por que não está emagrecendo agora? Porque tem que ser outras estratégias. Uhum. Não vale aquela mesma mais, que seu metabolismo está lento em virtude da queda dos hormônios. Então, tem que procurar, tem que fazer algo que vai o quê? Acordar os hormônios que estão adormecidos dentro da mulher, né? Tem que pegar essa gordura que está armazenada para ser depletada, para servir de fonte de energia. E o mais importante, a alimentação tem que melhorar. Eu falei aí da alimentação, do que tem que evitar. E o que tem que fazer para melhorar num todo, seja para emagrecer, para ter mais saúde, é a dieta que a gente faz mediterrânea. Presta atenção, você não precisa deixar de comer as coisas, mas tem coisas que a gente tem que comer todos os dias, tem alimentos que é de vez em quando, e tem alimentos que é assim, quase que você puder tirar da sua vida, você tira. Ou então deixa uma vez por ano. Por exemplo, alimentos in natura, todos os dias, à base de frutas, legumes, verduras, né, grãos, carnes magras, brancas, que é essa dieta mediterrânea. Mais ou menos, alimentos, às vezes, que você vai comer, que é processado, né? E isso, às vezes. E evitar, assim, o máximo que você puder. Se você não conseguir tirar, uma vez, como diz o mineiro, uma vez na vida, outra na morte, é os alimentos assim, que é essas coisas, por exemplo, que são ultraprocessadas. Tá? As latinhas, os enlatados do Valdeci, por exemplo, querendo comer por aí, sabe? Só que aquilo ali tem uma sorte danada, que aquilo é magrinho, né? Agora os gordinhos aí tem que evitar mesmo. Olha, na verdade faz mal em todos os sentidos, né, Ana? A gente até brinca, mas faz mal pra qualquer pessoa. Isso a mulher tem, porque tem muitos condimentos, tá? Aditivos químicos nessas embalagens, né? Nesses enlatados, que são nocivos à saúde. Retém líquido, vai te inchar, vai te dar dor de cabeça, sabe? Além disso, vai aumentar o peso na balança. Então, não pode. E tem uma forma, tá, Mayra? Da gente saber, que se você quiser que eu fale aqui, eu falo pra vocês pode depois. Falar. Que é uma forma de você verificar como anda a sua saúde. A primeira coisa é você medir a circunferência do seu abdômen. É claro que o peso é importante, mas a circunferência abdominal diz muita coisa sobre você. É verdade. Tá? E a mulher, ela tem que estar entre 80, no máximo 88. Então, gatona, mede aí. Se você tiver acima de 88, tá, centímetros de circunferência abdominal, você já está aí com a porta de entrada para outras doenças, inclusive para acelerar o processo da menopausa também. Resistência insulínica, diabetes, hipertensão e outras doenças. Então, muitas coisas que a mulher anda sentindo, não é porque ela está com problema de saúde, não. São sintomas da menopausa. E acumular gordura no abdômen demasiadamente é um sintoma da menopausa. Né? E agora, pra gente entrar, a gente tá entrando na reta final já, infelizmente nosso tempo voa, né? Nossa, gente, Mas aqui dá tão prazer falar dessas coisas. E sabe por quê? Porque a mulher que eu me tornei hoje, vou fazer 45 anos mês que vem, eu não era há 10 anos atrás. Então, eu sou uma pessoa que eu mudei a minha vida, eu já transformei mais de 2.000 vidas de mulheres. Mas eu transformei a minha, que é mais importante. E digo mais, minha família é toda diabética. Se eu não me cuidasse, eu já era diabética. Pra gente fechar, como manter o foco e a motivação nessa fase, né, que a gente fala que a menopausa, ela querendo ou não, ela impacta muito, até nessa questão da atividade física, como ir contra essa desmotivação, né, nessa época? Fala pra gente. A primeira coisa, se você não tiver uma meta, porque às vezes a pessoa tem sempre uma meta, né? Eu quero vestir um vestido de noiva, é a formatura da minha filha, é o casamento do meu filho. Presta atenção. Eu quero que você pensa como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, se você fizer exercício. Agora, claro, se você cuidar da alimentação. E se você não fizer? Isso é um balanço que a gente faz, porque se você não cuidar, a probabilidade de você estar doente, estar triste, deprimida, né? E vulnerável é muito grande.
E a motivação, ninguém é motivado 100% todos os dias. Eu até escrevi isso, né? Mas é a consistência, a disciplina, o foco. Mesmo estando frio, vá. Se você não gosta de academia, faça em casa, mas faça. Melhore, organize. Eu costumo falar que quem treina, joga. Pensa, faz jus à vida que Deus te deu. Tem pessoas na cama, presta atenção, lutando para viver e tá lá fazendo de tudo. E a gente que tá aqui falando, andando, né, tendo essa oportunidade de viver e viver melhor. Por exemplo, você quer estar numa cama daqui a uns anos? Não quer, ninguém quer. Quer viver e viver melhor. Para isso, a gente tem que forrar a cama hoje. Né, pra gente deitar na cama, pra futuramente você não deitar no chão. Exatamente. Então, tem que cuidar. E a motivação é a constância. Ninguém é motivado todos os dias 100%. Mas a constância e a disciplina te aproximam dessa motivação todos os dias. É isso aí. Ana, obrigada mais uma vez pelas orientações, tá? Pela sua participação conosco. Uma pena que o tempinho já acabou. Eu que agradeço. Um beijo grande pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. Bom, nosso Redação Tropical vai ficando por aqui. Volta na segunda-feira às 9 horas da manhã com mais jornalismo, mais entrevista pra você e prestação de serviço. Mayra volta logo mais dentro do nosso Repórter Tropical. Né, Marinha? Isso mesmo. Vem aí o Bom Dia. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som. Tropical.